Bem, pessoal, voltando aqui os vídeos daqueles temas que eu considero mais polêmicos, eu já fiz um sobre fantasia e realidade que eu foquei na astrologia. E hoje vou focar no espiritismo. Mas antes, como eu sempre gosto de dar dica de leitura, recomendo o Cérebro e Crença, do Michael Sherman, que ele tenta explicar, ele explica por que as pessoas tendem a acreditar em coisas fantásticas, em coisas mirabolantes. O nosso cérebro faz um truque, que nós acabamos a acreditar nas coisas totalmente sem nexo, sem lógica, e tem essa explicação. Então recomendo essa leitura, não custa nada vocês darem a lidinha, né? Vamos lá, o Espiritismo. O Espiritismo é uma mistura de religião, filosofia e ciência, no começo, né? Que começou com o Allan Kardec, já havia antes, mas o Allan Kardec, ele que deu o impulso, ele criou esse termo espiritismo no século XIX. E vou tentar aqui dar uma explicadinha nas origens, e depois eu vou dizer por que não há sentido mais em acreditar em espíritos. Mas isso é opinativo, é uma opinião minha, e quem quiser acreditar, acredite, e quem quiser refutar com críticas e opiniões, o canal aí está aberto, eu vou até gostar de bater esse papo aí. Vamos lá. Então, o Leon Denisard era o nome do Allan Kardec. Allan Kardec foi uma vida passada, se eu não me engano, druida, que ele incorporou como pseudônimo. No começo, o Allan Kardec, ele fazia, desmentir, ele pesquisava sobre que já havia aquelas ideias de alguém, das pessoas falar com os mortos, que o espírito sai de um corpo e entra para o outro, e ele começou a estudar esse caso. Ele fazia era desmentir, ele descobria as fraudes daqueles médios, até que chegou um médio que descobriu que ele tinha uma vida anterior, que era chamado Allan Kardec, o negócio todo, e ele foi seduzido. E a partir daí ele começou a criar essa religião, filosofia e ciência. Vamos lá. O que é que ele fez, Allan Kardec? Na época do século XIX, estava em alta. Ele misturou três coisas. A evolução, com Darwin, que a vida começava mais simples e evoluía para as mais complexas. Ele pegou a reencarnação, que vinha do Oriente, com o budismo, que também estava em alta na época. E o cristianismo, ele aproveitou a caridade, a piedade, fez essa salada aí que deu certo, principalmente no Brasil. Que no começo, por que pareça, lá na França, tinha mais a finalidade de cura, e aqui no Brasil começou a ganhar essa forma de religião. Então vamos lá. Se você pegar para aquela época, antes, e na época, na falta da ciência, não se conhecia o funcionamento do cérebro, eu achava, até razoável você imaginar isso, que aquele corpo estava ali falando, conversando, rindo, e logo no outro dia estava morto ali, que não respondia a nenhum estímulo. Na falta da ciência, era até razoável você imaginar que ali é só o corpo, e aquela energia, aquele sentimento, aquela alegria, aquela identidade, não era uma coisa material. Sairia na forma de energia, que seria o espírito, que na idade antes, não queria falar das almas, né? Só que antes do espiritismo, a Igreja Católica, né? Que a alma morria, o corpo morria, a alma ia para o purgatório, inferno, céu, aquele negócio todo. Com Allan Kardec, quando ele implantou o espiritismo, né? A alma começava, o que acontecia com o espírito, ou alma? Ela ia de corpo em corpo. Se fizesse muita maldade numa existência, seria castigada na outra. Se fosse boa, seria recompensado na outra. Mais ou menos isso, né? Eu não vou muito focar muito. Eu vou focar mais em tentar explicar por que, na minha opinião, não tem mais sentido se acreditar nisso. Então, vamos lá. Na falta da ciência,
razoável isso, né? Era difícil você imaginar o que é alegria, o que é a tristeza, aquele negócio todo. Hoje, com a ciência, com a neurologia, a neurofisiologia, o cérebro foi mapeado, já se sabe onde é que está, o que é que causa raiva, o que é que causa as substâncias, onde é as regiões do cérebro onde isso causa. Então, tem sentido você ter o cérebro fazendo essas coisas e o espírito também, as duas coisas ao mesmo tempo? Meio sem sentido. E outra, a pessoa está triste ali, o espírito está triste, né? A pessoa tá triste, aí a pessoa toma um Prozac, ficou alegre, o Prozac atua no cérebro ou no espírito, né? Interessante isso daí, você raciocinar, a pessoa levou um trauma no cérebro, na cabeça, muda a personalidade, mudou o espírito, aquela pancada. A pessoa tem um tumor, uma neoplasia, uma encefalite, atua no espírito, porque ela vai mudar aquele negócio todo. Então, já se mostrou que o cérebro, aquelas regiões, as sinapses, os neurotransmissores, explicando o que é a tristeza, a raiva, a alegria, etc. Inclusive tem até tratamento, você toma um remédio, aumenta a serotonina, você estava triste, aumentou a serotonina, você fica alegre. Outra coisa, outro problema do espiritismo. Ele relata, né, segundo a doutrina, tem os espíritos evoluídos, que vai evoluindo, diz até que Jesus é o espírito mais evoluído, né? Se eu estiver errado, podem comentar. Então vamos lá, até hoje, nenhum espírito evoluído encarnou em algum médium e ele veio com uma dica interessante para a humanidade, né? Um espírito nunca encarnou em ninguém e deu uma fórmula de uma medicação para curar o câncer, para curar AIDS, para curar Alzheimer, que é essas doenças degenerativas, ou uma fórmula científica aí para um novo combustível não poluente que salvaria a humanidade. Nada. Uma fórmula econômica que melhoraria a economia de um país, diminuindo a fome, aquele negócio todo. Nada. Nenhum espírito evoluído veio com ideia dessa. Nada. Só aquelas coisas, aqueles clichês. Caridade, piedade, aquele negócio todo. Falou... outro problema do espiritismo, ele é passivo de teste. A religião, ela tem que ser aquela coisa que a pessoa acredita porque quer e não tem que explicar, não tem, ela quer e pronto. Já o espírito tem esse probleminha. Quando a figura do médium deixou o espírito vulnerável ao teste científico. E todos nos testes científicos sérios, eles falham. E isso é esquisito. Porque você pegando... E é muito fácil você testar a veracidade do espiritismo. Você pega um médium, e dentro do rigor da ciência, com algumas pessoas que tem um ente querido que tenham morrido, essas pessoas têm conhecimento de coisas que somente... se aquele médium entrar em contato com aquele ente querido dele, essa pessoa vai comprovar. Pode-se fazer esse teste fechado, com rigor, e fatalmente estaria comprovado o espiritismo. O que acontece? Todos falham. A Fundação James Randi passou durante 40 anos oferecendo $1 milhão para quem comprovasse uma coisa que a ciência não explicasse. E médium era a figura que mais frequentava lá. E todos falhavam, a desculpa era que o canal estava fechado, inclusive a última, mais famosa médium, todo dia ela era desafiada no site lá do James Randi, que um ex-mágico, e ela não ia. Eu nunca esqueço também o famoso Thomas Green Morton, que o James Randi foi brincar com a cara dele e ele não teve coragem de chegar lá e mostrar os superpoderes. E voltando para o espiritismo, o nosso querido Chico Xavier, ele foi convidado pelos cientistas russos para ser testado, ele negou, entendeu? Há relatos que ele usava perfumes, truques de filmes, aquele negócio todo lá. Não tem nenhum trabalho científico, vou repetir, numa revista renomada de ciência, Science, Nature ou alguma universidade de ponta,
que dê respaldo a algum trabalho sobre espírita. Não, não tem. Os médios alegam que falham. Que na hora do teste o canal fecha, não tem contato e não tem controle. Ou seja, esses dois fatores, os médios estão refugando os testes. E o mapeamento do cérebro através da ciência, da neurociência, da neurofisiologia, mostra que a possibilidade de existir espírito, alma, é praticamente zero. Mas, como termino todo o vídeo, estou aqui à disposição de críticas e sugestões, e se alguém tiver alguma prova, alguma coisa que refute o que eu disse aqui, estou aberto ao diálogo e à discussão. Eu aguardo aí vocês, hein? Até logo aí.